Ontem, dia 19 de abril, foi o dia dos povos indígenas. Antigamente o pessoal chamava de dia do índio. Não se usa mais chamar índio de índio. O termo certo é indígena. Esses povos, que aqui no Brasil parecem muito esparramados, na verdade, eles representam 170 línguas que são faladas no Brasil, além do português. Ou seja, o Brasil só perde para a Índia em termos de quantidade de línguas. Os povos indígenas, eles são os verdadeiros herdeiros do Brasil. Antes da chegada dos portugueses aqui, havia milhões por todo o Brasil. Existem relatos escritos e documentados de pessoas que navegaram ao longo do Rio Amazonas. Eram quilômetros e quilômetros e quilômetros de comunidades indígenas interligadas. De uma cultura enorme. Plantavam, né, o milho, a mandioca, criavam patos. Então eles tinham e eram milhões espalhados por todo o Brasil. Com a chegada dos portugueses, infelizmente, o número decaiu exponencialmente. Foi um verdadeiro apocalipse indígena que aconteceu aqui no Brasil. É claro que eles foram escravizados. Essa coisa de dizer que índio não era escravizado porque o índio, né, que o pessoal chama o índio, era preguiçoso para trabalhar, isso é uma mentira. Eles foram brutalmente escravizados e eles não eram chamados de indígenas, eles eram chamados de negros da terra. Então tinha os negros da África e tinha os negros da terra. Os negros da terra eram os indígenas. Eles só deixaram de ser chamados de negros da terra depois que desistiram de trabalhar com o indígena como escravo. Enfim, nós devemos muito a eles no sentido do que nós fizemos, né? Depois da chegada dos europeus, esse extermínio em massa que aconteceu. Inacreditavelmente, já no século XXI, durante o governo do ex-presidente Bolsonaro, ele cometeu crime de genocídio direto com relação aos indígenas, porque ele proibiu por lei entrega de água e sabonete para os indígenas. O sabonete, durante o período da Covid, era responsável por limpar qualquer resquício de vírus da Covid que tivesse, principalmente nas mãos. E água potável. Além disso, uma triangulação Bolsonaro, Michele e Damares enviaram missões de evangélicos para ter contato com várias comunidades indígenas e com o objetivo, claro, de não afastamento e de transferir o vírus da Covid para eles. Isso foi uma coisa grave, porque o Bolsonaro, por conta de não comprar vacinas, por pregar contra a utilização de máscaras, contra ficar em casa, ele foi responsável por mais de 300 mil mortes. Mas você pode dizer, ele foi responsável de forma indireta. Mas no caso dos indígenas, não. Os indígenas, houve um decreto-lei assinado proibindo a entrega de sabonete e água potável. Além disso,
as missões de evangélicos para ter contato com eles de forma direta, sem nenhum tipo de proteção. Isso é um crime que Bolsonaro ainda tem que responder por ele, com certeza. Enfim, nós temos uma dívida enorme com eles. Eles são os verdadeiros herdeiros dessa terra. As pessoas acham que tem poucos indígenas pelo Brasil. Não, as comunidades são muitas. Claro que não se equipara aos milhões que existiam antes da chegada dos portugueses. Então eles têm direito à terra, eles têm direito aos privilégios que eles lutam para ter. É isso. Parabéns a todos os povos indígenas do Brasil.